As obras são mais do que meras imitações. O homem teve o mérito de calcular as proporções da natureza. Os pensadores antigos olhavam o mundo e ficavam imaginando se seriam capazes de reproduzir a criação divina. Eles criaram o segmento áureo, ou seja, a medição dos deuses. Se pegarmos uma linha e a dividirmos de tal forma que a proporção do menor segmento em relação ao maior seja igual à proporção do maior para o todo, o valor numérico desta razão é de 1,618. Se desenharmos um retângulo com base nessa medição, veremos que a proporção é de cerca de 8 para 5 ou 5 para 3. Os mesmos números encontrados na sequência Fibonacci. Os antigos consideravam esses números sagrados, talvez porque a mesma proporção era encontrada na natureza. Durante séculos, artistas e arquitetos têm usado esses números misteriosos em suas estruturas. A verdadeira obra de arte não passa de uma sombra se comparada à perfeição divina. Michelangelo. Em tempos anteriores à Idade Moderna, as pessoas davam valor aos números em que se baseava a construção dos prédios. Por exemplo, uma coisa poderia ter 3 metros de largura e 5 metros de altura. Esses números tinham um significado. O número 3, por exemplo, simbolizava Deus na natureza. Simbolizava também a Santíssima Trindade. Possuía um autêntico significado simbólico. O número 5 simbolizava a humanidade, e se juntássemos os dois, teríamos uma forma chamada segmento áureo. Muitas de nossas maiores estruturas e obras de arte obedecem a essa proporção. O Parthenon, a Notre Dame, até mesmo as criações de Michelangelo se enquadram nas chamadas proporções divinas. Mas ninguém diria que Michelangelo pintou a partir de números. Ele criava o que sentia ser certo e belo. Sabemos das relações entre as formas e do modo pelo qual os modelos se relacionam. A partir daí, somos capazes de criar configurações que se relacionam entre si, que são harmônicas, assim como nosso discurso é correto e tem sentido. Nossa intuição nos levará naquela direção sem que paremos para pensar e calcular na proporção de 1 para 1,618. Durante a Renascença, as proporções humanas substituíram os números sagrados como gabaritos para desenho. Curiosamente, ambas as proporções se mostraram iguais. A relação entre o umbigo e o topo da cabeça está na proporção de cerca de 3 para 5 até o pé. Nós não sentimos isso enquanto andamos, não pensamos sobre isso, mas sabemos que está lá e poderemos reconhecer. Seja no caso de uma simples forma natural, agradável aos nossos olhos ou de algo mais elaborado, o homem transpõe sua própria forma para aquilo que constrói. Estamos nos referindo à fachada de um prédio. Nos países de língua inglesa, o sistema métrico se baseia em pés. Até mesmo estruturas como a Torre Eiffel, que, considerando sua base com 2 pontos de apoio, imita a forma humana. Constrói-se uma estrutura imensa e ela começa a se assemelhar a uma pessoa. É muito abstrato. Não que os olhos ou a boca sejam assustadores, mas é um colosso moderno que se ergue acima da cidade. Antes de nos proclamarmos os últimos arquitetos da natureza, vale a pena notar que não somos os únicos. Outros habitantes do planeta, como o azulão, também criam a sua própria imagem. Ele acha o azul a mais bela das cores, porque ele próprio é azul. O macho constrói um grande abrigo no solo e o decora de azul, com frutos ou papel, qualquer coisa azul que encontre, a fim de atrair a fêmea. Talvez nós, os seres humanos, sejamos como eles. Assim como os azulões, projetamos nossa própria imagem naquilo que criamos. Mas é preciso mais do que simples proporções humanas para criar um belo prédio. Se quisermos que um prédio seja como um corpo em termos de proporção e que seja capaz de mover-se como um corpo, é preciso que haja uma relação entre suas partes.
A beleza é o momento em que a proporção, a forma, o modelo se unem, formando um todo que adquire um espírito. A beleza é a matemática da música. A beleza é a música de Johann Sebastian Bach. A beleza é Duke Ellington. A beleza é o som das gingas. Todos sabem que a música é bela. E a beleza invisível? Existem padrões no ar, ondas de som que podem nos deixar extasiados. Aí também existem estruturas ocultas, como que uma matemática da música que prevê o som que nos agradará. Segundo a lenda, o filósofo grego Pitágoras descobriu a relação entre os números e o som enquanto estava passando em frente à oficina de um ferreiro. Ele escutou o golpe de martelos de pesos diferentes. Um martelo pesava 5 quilos, outro 4, outro 2. Assim, ele percebeu que cada martelo emitia um som diferente. Quando caíam juntos, harmonizavam-se e criavam um modelo de intervalo. E este é o 12º poder. Parte da matemática musical é simples como 2 mais 2 são 4. Eles são ambos 6 e 2 vezes 6. Este é o som, basicamente o mesmo som, mas com 1/8 de diferença. A relação é mais fácil de se entender quando usamos cordas. Se pegarmos uma única corda esticada e a tocarmos, ela emitirá uma nota. As notas que se harmonizam com ela estão localizadas a intervalos regulares. Se a dividirmos em 2, pressionando no meio, soa como 1/8. Em 3 partes, como 1/4. Em 4 partes, como 1/5. Um som dissonante resulta da divisão irregular das cordas. Essas proporções simples representam o fundamento de nossa escala musical. Isso significa que a matemática tem uma estreita relação com o mundo. Ele funciona de forma matemática e são simultaneamente nossos sentidos e nosso senso estético que nos fazem reconhecer a harmonia e a desarmonia. É a nossa forma de perceber a relação matemática na natureza. Existe uma ligação tridimensional maravilhosa entre a mente humana, capaz de perceber esta matemática, e o mundo físico. Na Idade Média, arquitetos e compositores faziam a ligação entre a matemática da música e os prédios que construíam. Em uma medição arquitetônica, o segmento áureo pode ser traduzido por um intervalo chamado de sexta maior. Esta é a música da concha do Nautilus e da criação de coelhos. Medidas diferentes correspondem a sons diferentes. Agora, ouça a arquitetura de Notre Dame. As pessoas iam à catedral, onde havia um coro permanente composto, eu acho, de 60 pessoas, que cantava música feita dos mesmos intervalos e as proporções da igreja. Os edifícios foram projetados literalmente para abrigar tons musicais, intervalos musicais, digamos, 1/3, 1/5 ou 1/4. Eram proporções literalmente tiradas da música e literalmente transpostas para os prédios. A relação entre as estruturas e os sons sugere que a matemática é essencial para a criação humana da beleza. Mas os números não explicam tudo.
Existem alguns princípios que existirão sempre. Mas quando se trata de beleza, não se pode estabelecer regras rígidas, porque não se sabe como será o resultado. Por isso, a beleza se apresenta de forma diferente para cada pessoa. Não acho que necessariamente porque alguém toca assim. Pode-se dizer, é uma bela música, mas para mim não é mais bonita do que outra assim. A beleza é... A ciência mostra que muito do que é belo pode ser definido. Quando olhamos um rosto, procuramos simetria. Em uma paisagem, buscamos formas e padrões. Em nossas criações visuais e sonoras, nos baseamos nas proporções do homem e da natureza para criar beleza. Embora belos objetos tenham sido medidos, pesados, colocados sob o microscópio, a ciência ainda não é capaz de revelar tudo. É precisamente a nossa incapacidade de definir a beleza que nos leva a dizer que ela está nos olhos de quem a contempla. Não dizemos que a luz está nos olhos de quem contempla. O olho é um órgão maravilhosamente projetado pela evolução para perceber a luz. O próprio fato de termos olhos é uma prova, de certo modo, de que há luz na natureza. É uma prova biológica da luz. Não deveríamos dizer que a beleza está apenas nos olhos de quem contempla. Ela está no olho de quem contempla, mas ele não teria sua capacidade particular de perceber a beleza se ela não existisse verdadeiramente, se não fosse uma propriedade objetiva do universo. Mas a beleza é mais do que uma propriedade objetiva do universo. É o processo de percepção do universo. É o processo lúdico que nos dá a beleza. No mundo, a beleza está no lúdico. Quer dizer, nós jogamos e às vezes perdemos. E isto é tão belo quanto ganhar, justamente porque a beleza está em jogar. Chove muito tempo e depois aparece o sol, mas a chuva também é bela. Não quer dizer que tudo seja bonito ou que, se o dia for belo, haverá harmonia total. Não significa que tudo permanece igual, e sim que no jogo de padrões, uma parte repercute na seguinte, repercute em você também, e reconhecendo um pouco de si mesmo, transfere isso de volta para o padrão. Isso cria um circuito de ligação entre você e qualquer padrão, seja musical, arquitetônico ou formal. O lúdico cria a beleza, porque é a união do objeto com o observador. A consciência que o homem tem de compreender seu mundo. Portanto, quando pensamos sobre beleza, pensamos sobre nossa maneira de pensar a respeito de nossos próprios pensamentos. Por isso ficamos confusos. Talvez nunca venhamos a descobrir o que é a beleza.
mas sabemos o que realmente nos agrada. A beleza é algo puro e sincero no fundo de nossa alma. Não se trata de nossos sentimentos nem de nosso aspecto. A beleza é aquilo que temos lá no fundo. Beleza é recuar para o meio-fio quando passa o ônibus. A beleza é algo muito complexo e simples ao mesmo tempo. A beleza não pode ser dissecada porque ela é a soma de todas as partes. Eu não tenho a menor ideia do que seja beleza.